A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar estudando da Palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 8. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom Espírito. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe assim: Diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Então nós vimos aqui que agora Deus ia afligir a nação do Egito com a praga das moscas. Deus ia fazer enxames de moscas andarem por todo o Egito, menos na terra de Gósen, onde que o povo de Deus habitava. Lembra que essa terra de Gósen é a terra que José do Egito, governador na época, deu ao seu povo, né? Ele trouxe seu pai e toda a sua casa para morar naquela terra de Gósen. E até os tempos de Moisés, eles habitavam ainda ali. E Deus ia fazer separação entre o povo dele e o povo do Egito. Isso aqui tipifica muito o livro do Apocalipse. O faraó, ele simboliza o anticristo. Moisés e Arão, eles simbolizam as duas testemunhas que vão pregar no tempo do anticristo. O anticristo, ele é igual ao faraó. Ele é orgulhoso, ele se acha Deus. É um homem, mas ele se acha Deus. Tá certo? E ele vai afligir o povo. Ele vai colocar sua marca sobre o povo. Todos aqueles que aceitarem a sua marca serão castigados junto com ele. E aqueles que forem fiéis a Deus até o fim, esses vão ser protegidos por Deus. Então aqui Deus fez a diferenciação. E é até tá interessante aqui, escrito aqui, porque naquele dia, está escrito aqui naquele dia. Então, toda vez que vai falar da volta de Jesus ou do juízo de Deus, fala naquele dia, no dia do Senhor, né? Então aqui arremete muito a isso. Então aqui nós temos que ficar tranquilos. Você que serve a Deus, não importa. A gente só vai saber se a gente está nos fins dos dias quando o anticristo se levantar, né? Ele ainda não se levantou. Mas se caso for no nosso tempo, na nossa geração, dos nossos filhos, quem está ouvindo essa palavra não deve temer, porque Deus vai proteger os seus, tá bom? Da mesma forma que ele guardou o povo dele do Egito, ele vai guardar também os que forem fiéis nos últimos dias, tá certo? Na minha opinião, eu acredito que a igreja ela vai passar, vai ver o anticristo e vai passar pelas trombetas, né? Que são os castigos que Deus vai mandar. Só que está escrito na palavra que a gente não está preparado, a igreja não foi feita para a ira de Deus. Então, os cálices da ira de Deus, a igreja não vai estar mais aqui na terra, tá bom? Isso é opinião minha. O livro de Apocalipse a gente ainda vai estudar, né? Até peço bastante para vocês orem por mim, porque é um livro bem difícil. Eu não tenho muito entendimento do livro de Apocalipse. Toda vez que a gente vai estudar o Apocalipse, a gente vai ver tem várias versões, várias coisas que eles falam. Muitas a gente já, até na hora acredita que é o certo, mas com vai passando o tempo se prova que era mentira, né? Então é um livro que é muito difícil de estudar. Só que nós temos a certeza aqui que Deus vai proteger o povo dele, como ele protegeu o povo no Egito, ele também vai proteger o povo do anticristo, tá bom? Então a gente não tem que ficar com medo do anticristo. A gente vê um monte de coisa na internet assim que só para colocar medo no povo. Confia na palavra de Deus. O mesmo Deus que guardou o povo das pragas do Egito vai guardar nós também das pragas do Apocalipse, tá bom? É só ter fé. Deus vai fazer separação entre o povo dele e o povo egípcio, entre os justos, entre os ímpios, entre os que têm fé em Jesus Cristo e aqueles que não têm, tá bom? Então tenha a fé. A fé a tua segurança, a fé é o teu escudo forte, tá bom? Tenha essa fé, essa esperança em Jesus Cristo e vocês serão protegidos de todo mal, tá bom? A diferenciação, Deus protege vocês. Vocês não são qualquer um, vocês são especiais. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador é protegido por Ele, é coberto pelo seu sangue, é limpo por Ele, tá bom? Então a gente não deve temer os fins dos tempos, não deve temer as pragas que está escrito aqui na Bíblia. Quem deve temer é aqueles que não aceitam Jesus Cristo. Esses devem temer. O faraó sentiu na pele as pragas do Egito. E as pragas do Apocalipse são bem piores que essas aqui, viu? Então você que está vivendo de qualquer jeito aí, toma cuidado, tá certo? E mesmo que a gente não viva esses dias do Apocalipse, a gente tem que dar conta. Quem morrer vai pro céu ou pro inferno. Então não há tempo a perder. Se convertam o mais rápido possível.
para que vocês possam ter uma vida feliz com Cristo e depois que morrer, viver a eternidade com Cristo no céu, tá bom? Vamos continuar a leitura? E lembrando também que a gente estudou Gênesis, a mesma coisa que está falando do fim dos tempos, que Deus faz separação, a mesma coisa foi no tempo de Noé. Até Jesus Cristo ensinou. O dia que eu voltar vai ser igual nos tempos de Noé. Ninguém acreditava em Deus, ninguém dava nem aí. Todo mundo, Noé ficava falando, olha, vai vir dilúvio, vai vir dilúvio. E ninguém dava atenção. Aí Deus mandou o dilúvio. Deus não tirou Noé aqui da terra. Ele só colocou ele dentro da arca, ele protegeu Noé e a família dele. A mesma coisa aconteceu na época do Egito. Moisés ficava falando, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Moisés e o faraó não aceitava. Aí Deus mandava as pragas. Só que as pragas chegavam só aos egípcios. Deus protegia o seu povo. E a mesma coisa vai ser no Apocalipse. Tá bom? Aquele que foi fiel a Deus e acreditar nele será protegido. E as pragas vão vir no mundo inteiro. Só que aqueles que servem a Deus serão protegidos. E todos vão ter que reconhecer que Deus faz acepção, Deus faz diferenciação entre aqueles que o seguem e aqueles que não seguem, tá bom? Deus não faz acepção de pessoas, ele ama todos por igual. Só que na hora de proteger das pragas, ele faz diferenciação. Ele vai mostrar quem serve a ele de verdade e quem não serve, tá bom? Deus quer que todos o sirvam. Esse não faz acepção de pessoas é porque ele ama todos igual. Ele quer que todos se salvem. Só que ele só vai proteger aqueles que querem proteção, tá bom? Aqueles que não querem proteção, aqueles que querem viver de qualquer jeito, vão estar desprotegidos. Então estejam sempre protegidos por Deus. Como que eu posso ser protegido por Deus? Crendo na palavra dele e pondo em prática. Essa é a maior proteção que existe. Se você for fiel a Deus e pôr em prática o que ele ensina, Deus vai te proteger de todo mal, com mão forte. Da mesma forma que ele protegeu o povo do Egito e protegeu Noé e a sua família, Deus vai nos guardar também, tá bom? E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse, Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Então o faraó falou, pode ir, tira essas moscas daqui do Egito, eu deixo vocês ir, só que vocês vão sacrificar aqui no Egito. Não é para vocês ir longe, não. Aí Moisés falou, mas como que a gente vai sacrificar aqui no Egito? Primeiro que Deus mandou a gente sacrificar no deserto, caminho de 3 dias. A gente obedece ao nosso Deus, não a você, faraó. Tá? Você está querendo por condição. Você não entendeu ainda que é o nosso Deus que manda? O faraó ainda não tinha entendido. Ele não queria ceder de jeito nenhum. Ele queria fazer de algum jeito Moisés obedecer a ele. Mas nós não devemos obedecer ao nosso inimigo, devemos obedecer ao nosso Deus. E o Moisés argumentou com ele assim: olha, para vocês, egípcios, nós não somos abomináveis para vocês. Vocês iam apedrejar a gente se a gente fizesse sacrifício aqui. Porque vocês não acreditam no nosso Deus. Então como você agora está me pedindo para me sacrificar aqui? Né? Então ele argumentou assim com o faraó. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como ele nos dirá. Vou fazer a vontade do meu Deus, faraó, não a sua vontade, né? Nós devemos fazer isso todo dia. Falar assim para os nossos pecados, falar para os nossos desejos. Nós não vamos se servir, nós vamos servir o nosso Deus, tá bom? Porque o inimigo as vontades da carne, elas querem convencer a gente de fazer o que não agrada a Deus. É uma luta diária. Então, sempre quando alguém te fizer a proposta de fazer o que Deus não mandou você fazer, não faça. Faça o que Deus te mandou fazer. Deus orientou Moisés a andar 3 dias no deserto e fazer o sacrifício, não sacrificar lá no Egito, como o faraó queria que ele fizesse. Se ele fizesse isso, ele seria apedrejado pelos egípcios e Deus também ia ficar muito triste com Moisés e com Arão, né? Então Moisés foi sábio aqui e resistiu. Essa foi a primeira oferta que o faraó fez. Ele não deixava ir de jeito nenhum. Aí ele começou a ceder. Só que mesmo assim não cedeu por completo. A obra que Deus quer fazer na tua vida é por completo. Não aceita migalhas, tá bom? Às vezes você está precisando de alguma coisa de você pedir para Deus.
e o inimigo ele te manda migalhas. Deus tem um plano muito maior na tua vida, tá bom? Então toma cuidado. Não vai aceitando qualquer coisa não, tá certo? Ora, busca sinal de Deus e lembra do que Deus te falou. Se Deus te falou que a obra na tua vida vai ser grande, não aceita miséria não, tá bom? Se Deus falou que é vitória. Se Deus falou que vai te dar saúde de volta, Deus vai te dar saúde por completo. Não vai ser só alguma coisinha não, tá bom? Deus faz as coisas por completo. Vamos continuar a leitura? Então disse Faraó: Deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais nos engane, não deixando ir o povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou o Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou um só. Mas endureceu Faraó ainda, esta vez, seu coração, e não deixou o povo ir. Então aqui mais uma vez o Faraó enganou Moisés, né? Mas o nosso Deus ele não engana, né? E não enganou Moisés, porque Moisés também sabia que ele não ia deixar ir, né? Só que ele tentou argumentar, né? Porque a gente tem que tentar, né? A gente está aqui, a gente tem que pregar, tem que falar do amor de Cristo. E Moisés estava fazendo a missão dele, né? Aí Moisés orou, as moscas, não ficou uma mosca lá no Egito. Olha como Deus é poderoso, né? Deus deu ordem para dar enxame lá, e quando Moisés pediu para sair, não ficou uma. Para o faraó ver como Deus é poderoso, tem controle sobre todas as coisas. E eu não sei se vocês já aconteceu isso com vocês, né? Às vezes eu tinha muita mosca na minha casa e ficava perguntando para Deus: Nossa Deus, por que o Senhor criou esse inseto tão chato, né? Eu não gosto de mosca. Vocês gostam? Eu não gosto. Eu ficava perguntando: Por que o Senhor criou, né? Às vezes algo que incomoda a gente, que a gente considera até uma praga, né? Para Deus, Deus chama ele de minhas maravilhas. Quando eu vi Deus falando para Moisés assim: Eu vou mostrar as minhas maravilhas para você, Moisés. E uma delas é as moscas. Então agora eu fico assim: Nossa, o que é praga, o que incomoda a gente, para Deus é maravilha. Porque Deus pode transformar uma coisa que incomoda, que a gente não vê importância, em algo grandioso. Deus usou das moscas, que a gente não dá a mínima importância. Às vezes a gente até se pergunta por que elas existem. Deus usou para derrotar uma nação pecaminosa, para mostrar que Deus era poderoso, que as moscas eram uma das maravilhas dele, para poder convencer um povo idólatra a adorar o verdadeiro Deus, tá certo? Então, deem valor até às mínimas coisas, que Deus pode usar delas para beneficiar você e para salvar uma nação inteira. Deus usou das moscas, um inseto tão pequeno, mas que Deus fez se tornar um problema tão grande para os egípcios, não é? Então reflitam nisso. Às vezes você não dá importância para algo pequeno na tua vida. Às vezes tem um funcionário lá que você não dá importância para ele porque a função dele é pequena, é simples. Mas olha direito, porque às vezes você está deixando de dar oportunidade para esse funcionário que parece ser pouca coisa e ele pode ser muita coisa, tá bom? Às vezes na sua família você não está dando valor para alguém, está deixando de lado. Presta atenção. Às vezes você está deixando de lado porque você não está dando importância. Você acha que essa pessoa não vai crescer. Trate todos igual. Você não sabe que Deus pode levantar essa pessoa e fazer ela grande. Então não humilha ninguém porque você acha que é pequenininho. Porque essas pessoas Deus pode fazer grande. Deus usou das mínimas coisas, do inseto. Vocês entendem o tamanho do poder do nosso Deus? É aquele que faz de uma mosca derrubar uma nação. Um inseto conseguiu derrubar uma nação. Vocês não viram a pandemia? É um vírus. Parou o mundo. Deus pode fazer coisas grandes com coisas pequenas. Então, o poder do nosso Deus não tem limite. E aquilo que você não dá importância, às vezes é o que Deus vai usar para mudar a sua vida, mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Tá certo? Então, temos esse temor de Deus. Respeite todas as coisas, todas as pessoas, tanto as grandes como as pequenas. Porque Deus pode usar qualquer um, qualquer coisa, de qualquer tamanho, de qualquer importância, para fazer a obra na vida de alguém. Essa é a palavra de Deus para nós hoje.
Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja eternamente louvado.